Boa noite a todos os estudantes, nossos participantes aí do curso. Vamos começar nossa primeira aula de Inventor, ok? Bom, pessoal, o primeiro caso que eu gostaria de abordar com vocês é essa peça aqui, que ela vai ter dupla função. Na aula de hoje, ela vai servir como base para a gente trabalhar o primeiro esboço dentro do Inventor, ok? E mais para frente no curso, esse esboço que eu estou apresentando para vocês na aula de hoje, a gente vai usar para fazer uma conformação de chapa metálica. Só para vocês saberem que peça nós estamos desenhando, sabe aqueles gabinetes de computador que tinha que tem aquele espaço para colocar o disquete de 3,6 polegadas, que ele faz a leitura? Ou seja, aquela peça é suportada, né, aquele aquele equipamento de leitura do disquete é suportado por essa peça de chapa metálica dentro do computador. Então ele é encaixado aqui, né? E você consegue colocar lá o disquete para fazer a leitura, tá? Bom, mas não é o caso do que a gente quer estudar, né? Isso aqui vai ser uma peça de chapa metálica lá na frente, mas o esboço e a parte plana dela, a parte metálica, a gente já vai trabalhar hoje, tá? Então, só alertando vocês que esse exemplo aí que nós vamos fazer hoje, salvem ele, porque nós vamos usar numa aula mais para frente do nosso curso, tá ok? Bom, para a gente poder saber o que vai ser feito hoje, basicamente o plano direto, que é a folha metálica, que dá conformação àquela peça que a gente viu, é esse esboço aqui, tá? No começo a gente vê, não tem nada muito nada a ver, né, com o que a gente possa estar desenhando, mas lá na frente a gente vê a aplicação dele, ok? Então esse é o intuito de mostrar a peça de chapa metálica. Mas vamos primeiro trabalhar, o que eu quero ver com vocês é o esboço dessa peça, ok? Então eu vou disponibilizar para vocês depois lá no Google Class, tá? Essa peça aqui, tá? Que é o que faz o desenho desse esboço da chapa metálica que a gente vai trabalhar, ok? Bom, essa peça aqui, ela é interessante porque ela é uma peça simétrica, tá? Outra coisa que é interessante que eu vou falar para vocês é que as medidas não são dadas de maneira direta, tá? Cada linha vai ter sua medida direta. Não, a gente vai ter que fazer alguns cálculos matemáticos, né? Então, por exemplo, eu tenho essa peça aqui, que eu tenho esse rasgo de 110 no meio, o comprimento dela total é de 185. Quanto que vale essa linha aqui? Né? Nesse caso é a diferença de 185 por 110, que é a soma dessas duas seções aqui. Só que ela é dividida por 2. Por quê? Metade para um lado e metade para o outro. Tá ok? Só que o interessante é que nas ferramentas parametrizadas eu não preciso ficar fazendo conta com calculadora. A gente já faz isso diretamente no software, né? Então, quem trabalha com AutoCAD, por exemplo, não tem essa vantagem, tá ok? Ele tem que fazer a conta antes e já vai colocar essa medida no desenho, né? Bom, além disso, o que eu gostaria também de mostrar para vocês é uma outra coisa, que é uma vantagem das ferramentas parametrizadas. No AutoCAD, a gente tem que fazer todo o desenho dessa nossa peça já com as medidas corretas, porque não tem como corrigir depois, né? No caso do software parametrizado, eu faço um esboço geral, eu faço um desenho de contorno dessa peça e depois eu vou colocando as dimensões. Tá? E se lá na frente eu quiser fazer alguma modificação, esses valores ficam gravados numa coisa que a gente chama de árvore de projetos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá ok? Então eu posso lá clicar, fazer uma alteração, modifico a medida e o software salva automaticamente. Tá ok? Bom, então vamos fazer essa peça aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Quando a gente abre aqui a nossa área de trabalho, é abrir um projeto novo. Tá? Cliquei em novo, ele vai abrir aqui 3 áreas de trabalho. A primeira que a gente vai trabalhar, tá? Que é criar o objeto bidimensional e tridimensional, tá? É onde a gente vai fazer todas as peças separadas. Eu tenho aqui no Inventor comandos para começar já diretamente com folhas metálicas, o sheet metal, né? Ou standard, que é o padronizado para todos os demais, tá? Quando eu termino de fazer todas as peças, por exemplo, eu estou fazendo uma máquina e eu quero saber se essa máquina está funcionando ou não,
se ela não tem, por exemplo, alguma interferência, ou se a folga não está excessiva. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a montagem do componente, tá? Aí a montagem do componente pode ser em formato padronizado ou de soldagens, que é o famoso weldment, ok? Bom, aí eu já posso, antes de construir a nossa é, a nossa máquina, né? Eu já consigo saber se tem algum erro ali que eu tenha que corrigir, tá? Isso é uma grande vantagem do software parametrizado, que antes de construir a peça, gastar dinheiro com isso, eu já consigo ver se tem algum problema de interferência, folga e assim por diante. Isso a gente vai também trabalhar no nosso curso, tá bom? E no final deu tudo certo, fiz todas as peças, tá tudo funcionando maravilhosamente bem. O que eu tenho que fazer depois? Fazer a plotagem do desenho, tá? Bom, então para a gente poder começar a fazer o desenho no Inventor, a gente vai selecionar o comando de trabalhar com peças. E eu vou selecionar o Standard, tá? Clico em Standard, clico em Criar, ele vai abrir aí a nossa janela de trabalho, tá? Essa aqui é a nossa janela de trabalho. Nesse caso aqui, nós temos aqui nesse canto o que eu chamo de um cubo de dimensões, né? Tridimensional, em que eu posso ver qual é a vista que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu estou na frontal, mas se eu clicar aqui, ó, eu já tenho uma vista tridimensional do nosso objeto, que a gente vai ver daqui a pouco como que ele funciona, tá? Então aqui nós temos o eixo XYZ. Se eu clicar na direita, eu estou trabalhando com YZ, né? Se eu clicar aqui na superior já é ZX e assim por diante, tá bom? Então vamos trabalhar aqui, tá? Deixar nosso cubo do jeito que estava anteriormente, tá bom? Depois a gente mexe aí e vê certinho, tá bom? Bom, então o que eu vou trabalhar? Eu vou pegar aqui a nossa vista da direita, tá? Aqui se ele ficou deitado, se eu quiser girar ele, ó, eu posso ir girando a minha vista, tá bom? Se você olhar aqui embaixo, ó, você vai ver que ele está rotacionando. Vou pegar a minha vista de direita aqui e vou trabalhar com ela, tá bom? Para a gente poder trabalhar essa peça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o esboço, tá? Quando eu crio o esboço, eu clico aqui, ó, iniciar esboço 2D. Nós temos aqui o esboço 2D e o esboço tridimensional. O esboço tridimensional é quando consigo plotar linhas nas 3 dimensões, tá? Muito usado para comandos de soldagem, tá? A aula de soldas, a gente vai explorar bastante esse esboço 3D. Mas durante o curso a gente vai ficar muito com o esboço bidimensional, tá bom? Que a gente só consegue trabalhar no plano que a gente escolhe, tá? Então eu cliquei aqui, ó. Primeira coisa que ele vai perguntar, qual é a vista que eu quero trabalhar? A gente tinha indicado a vista de direita, vamos clicar nele. Então o que ele faz agora? Ele abre a nossa área, tá bom? Bom, de acordo com o nosso desenho aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos, eu vou colocar metade da peça, fazendo apenas um contorno dela. E depois eu vou sair montando as nossas dimensões para deixar a peça corretamente definida, tá bom? Então, nesse primeiro momento, só vou ficar preocupado com o formato da peça. Então, eu vou aqui, clico em linha, tá? Nós temos aqui vários tipos de linha, spline, spline com interpolação, curvas baseadas em equação, curva de ponte, assim por diante. A gente vai trabalhar aqui com a linha que ela é ortogonal, tá bom? Então, a gente pega aqui, ó, vamos fazer todos os caminhos da peça do jeito que ela teoricamente é para ser plotada, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Coloco aqui no alto, para cá, e eu finalizo nessa direção, tá? Bom, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui uma linha de apoio, tá? Para que essas duas pontas aqui elas fiquem realmente igualmente distanciadas aqui no eixo vertical, tá bom? Já coloca até uma relação aqui, ó, dessa linha, de que ele está com uma restrição de verticalidade, tá bom? Bom, gente, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: vocês estão vendo aqui que nós temos linhas pretas e linhas roxas, né? O que quer dizer linha preta e linha roxa? Quando eu tenho uma linha preta, o software está me indicando o seguinte, que essa linha está totalmente definida. Ela está definida no espaço. Todas as informações que você precisou colocar, ela já está definida.
Então você não consegue movimentar muito essa peça não, tá bom? Quando ela está linha roxa, é tipo assim, ela está desenhada, mas ela não está totalmente definida. E eu posso trabalhar com ela, né? Então eu posso pegar aqui, ó, a minha peça, puxar para cima, puxar para baixo, ele vai acompanhar todo esse contorno, tá bom? Bom, depois que eu fiz o formato dessa peça, o que eu vou começar a trabalhar? Eu vou trabalhar aqui com cotas, tá? Então vou começar a colocar as cotas, as dimensões da nossa peça. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma peça em que ela tem 110, né, de distância, só que eu estou fazendo a metade dela, então o valor é 55, uma conta rápida de cabeça. Só que no Inventor a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? Então, se eu clicar aqui em cota e colocar a cota da peça, é só colocar como se fosse uma equação matemática, 110 dividido por 2. Aí o que ele já está dando aqui para a gente? Ó, o valor da cota da peça que a gente está trabalhando, tá bom? Agora vamos para a segunda parte da nossa peça, essa linha aqui de baixo. Essa linha de baixo aqui, o que eu tenho? Eu tenho de informação que a base dela até o topo é 118, certo? E essa altura daqui até o topo é 75. Então 118 menos 75 e eu vou saber essa altura aqui. Bom, então vou lá no meu Inventor, né? Pego a cota da peça e coloco a minha equação. 118 menos 75. Ok? Ó, aquela linha que era roxa, agora ficou preta. Ok? Bom, essa parte aqui também é interessante da gente montar a equação. Percebam que essa peça ela tem, nessas duas extremidades aqui, nós temos uma distância de 185. Porém, essa distância interna, aonde delimita essa dimensão, ela tem uma distância de 110 milímetros. Só que o seguinte, eu tenho aqui 185 menos 110, são 75 milímetros, só que metade para cá e metade para cá, a soma das duas tem que ser 75, ok? Então aqui no Inventor, né, se eu clicar aqui na mãozinha, eu posso movimentar a minha peça, ok? Quando eu quero voltar para o meu comando de cota, eu só clico ESC, tá bom? Toda vez que eu tiver um comando que eu acabo clicando e eu quero sair dele, a gente tem que clicar o ESC para que ele saia, tá bom? Não esqueçam disso. Então, cliquei aqui, ó, voltei até para o comando de cota. Ele vai abrir. Então, vai ficar. Para fazer essas contas, a gente faz da mesma maneira que é no Excel, né? Eu abro um parênteses, coloco 185 menos 110 dividido por 2, porque é metade para um lado e metade para o outro. Tá aí, ó. Ele já me deu a cota de 37,5, ok? Voltando no nosso desenho aqui, para saber essa altura, eu tenho 118 até o topo e 100 até aqui. De cabeça a gente já resolve que essa distância daqui até aqui são 18 milímetros. Tá? Então, voltando no Inventor, aqui se eu já faço de cabeça, não preciso ficar colocando equações, né? Vou aumentar aqui. Eu vou colocar 18 milímetros. E assim ele vai tomando seu formato e cada vez que ele toma formato, ele vai dando o quê? A cor preta para as linhas que estavam roxas, tendo totalmente feito sua definição. Ok? Essa cota aqui, né? Ela funciona como? Quais são as dimensões dela? Nesse caso aqui, desse ponto 185, que é o total, o interno, que é 45, é 185 menos 145, são 40 de diferença, sendo que então fica 20 para cá e 20 para cá. Então, vou voltar aqui na minha peça, clico na cota e coloco aqui 20 milímetros. Olha lá, ele vai tomando todo o formato que a peça tem que ter. Vamos calcular essa altura aqui, né? Essa altura ela vai de 100 até o topo e 25 até aqui. Então, de cabeça já dá para ver que essa cota daqui até aqui são 75 milímetros. Então, clico aqui, 75, já dou aqui a minha peça com a dimensão. Agora percebam que o que aconteceu com a minha peça, né? A minha peça, ela ficou agora deformada do que era para ficar, né? Então, se eu der continuação à sequência nesses dois pontos, o que vai acontecer? Na hora que eu der a medida, ele vai descer para baixo, né? Não é o que eu quero. Então, antes de continuar, tá? Vou clicar S aqui para tirar a cota, eu clico na linha e já coloco ela mais ou menos no formato. Então, se ela sair um pouco do formato que deva ficar,
já vão corrigindo isso daí para não ter problema lá na frente. Bom, então vamos agora determinar essa cota aqui, ó, que eu quero determinar. Eu tenho aqui essa distância que é de 145, internamente é 100, metade para cada lado. Vamos montar nossa equação. Então, clico aqui em cota, né, retomo o comando. Então, coloco aqui igual, abro parênteses, vai ser 145 menos 100, fecho parênteses, dividido por 2. 22,5, ok? Essa altura aqui, já está dando no próprio desenho, é 25 milímetros, ok? E, finalmente, aqui no final, eu tenho essa dimensão que ficou preta, porque eu não preciso nem colocar, tá? Ela é 100 dividido por 2, o que dá 50. Se eu quiser confirmar aqui, ó, ele vai dar até um erro de excesso de dimensões, tá bom? Então, vamos cancelar aqui. Como ele já está preto, eu não preciso me preocupar com isso. Então, clico aqui na minha árvore, tá? Ele vai colocar no posicionamento que eu quero da peça. Terminei a minha peça? Ainda não, tá? Se vocês observarem bem, nós temos aqui na nossa peça, ó, um raio de adoçamento nesses 3 pontos, né? Que tem uma dimensão de 5 milímetros, tá? Como que a gente faz esses raios de adoçamento no Inventor? É a mesma maneira que a gente faz no AutoCAD, tá? Nós temos aqui um comando chamado de arredondamento, tá? Não sei qual, agora esqueci o nome dele em inglês, para quem tiver o software em inglês também, tá? Mas é o comando aí, arredondamento, para quem tiver na versão em português, ok? Nesse caso aqui eu vou determinar o quê? Qual que é meu raio? Nesse caso, 5 milímetros. Depois que eu coloco o valor, eu vou selecionando o quê? Quais são as linhas que vão participar? São sempre as linhas que estão de encontro no canto vivo. Então aqui eu já coloquei o raio, aqui eu já coloquei o segundo raio e aqui eu já coloquei meu terceiro raio. Então percebam que aqui, ó, eu consegui colocar toda a minha peça e dou um OK no meu comando e aqui já finalizo metade do meu esboço, ok? Bom, como essa peça ela é simétrica, tá? O que acontece? Agora eu posso espelhar para o outro lado. Eu não preciso fazer toda a peça nos dois lados, tá? Eu tenho um comando aqui chamado espelhar, né? Aí em inglês, na versão ele deve chamar mirror, né? Então vou usar o comando espelhar. O que ele pede no comando espelhar? Ele pede duas coisas. Primeiro, quais são as linhas que vão ser espelhadas? E segundo, qual é o eixo que vai fazer esse espelhamento, né? Então as linhas que vão ser espelhadas são essas daqui da metade da peça. Eu posso selecionar uma a uma, como eu posso ir abrindo umas caixas e o que ele englobar, ele vai selecionando, né? Que ele pegar por inteiro, porque se não pegar por inteiro, ele não seleciona, ok? Terminei de selecionar as peças, as linhas que vão fazer o espelhamento. Seleciono o que agora? Qual é a linha de espelhamento? Nesse caso aqui, ó, essa linha que vai fazer a metade. E dou um aplicar. Aí, a nossa peça foi totalmente para o outro lado. Terminou a peça, dou concluído, ok? Bom, o que acontece? Essa linha aqui da metade eu não necessito mais dela, tá? Então eu posso apagar ela, tá? E o que acontece? Essa metade aqui, como ficou sem o eixo de espelhamento, ela vai ficar com cor roxa. Tem algum problema eu fechar meu esboço em relação a isso? Não tem problema nenhum. Terminei de fazer meu esboço, eu encerro, ok? Então tá aqui o nosso esboço da peça, se eu quiser colocar ele tridimensional, tá aqui, ok? Bom, o que acontece? Olha nessa lateral aqui do seu software, tá? Aqui nós temos já o nome de esboço, tá? O que acontece? Ele gravou todas as informações que foi colocada aqui, tá? Então, se eu precisar fazer alguma modificação, é só acessar aqui, por exemplo, clico com o botão direito, coloco aqui editar esboço e ele vai abrir meu esboço, eu vou poder trabalhar ele comumente. Terminei de fazer as alterações, encerro o esboço. Tá aqui, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar o terceiro eixo. Nesse caso, nossa aula de hoje, a gente está trabalhando com que comandos? Comandos de extrusão. O comando de extrusão, o que ele faz? Ele pega toda essa dimensão aqui
E ele cresce no terceiro eixo, tá? Porque isso aqui está no plano bidimensional, sendo que as áreas de seção, elas são imutáveis, tá? É como se ela crescesse numa direção só com todas as dimensões do esboço que a gente colocou, ok? Bom, eu vou colocar aqui inicialmente como extrusão, tá? Quando eu clico aqui, ó, o que ele está pedindo? Para que direção eu quero? Nesse caso ele está indo nesse sentido. Se eu quiser inverter, eu coloco para o outro lado, ele vai para esse lado. Se eu quiser espelhar metade, eu posso espelhar e assim por diante, tá bom? Tem um terceiro aqui que é o assimétrico, não tem muita simetria, eu posso colocar tanto uma parte para um lado quanto uma parte para o outro, tá ok? Vamos pegar esse aqui que é o padrão por enquanto, tá ok? Aqui embaixo a gente vai colocar o quê? Qual é a distância que a gente quer? E vamos dizer, eu vou provocar um erro agora. Eu coloquei 10 milímetros. Pronto, fechei a minha peça. Mas a gente está trabalhando com uma chapa metálica. Nesse caso, chapa metálica não pode ter uma espessura muito grossa, né? E eu verifiquei lá que essa peça ela tem meio milímetro. Eu preciso jogar tudo fora? Jamais, tá? Aqui na minha árvore de projeto, ó, depois que eu terminei, ele transformou em extrusão. Se eu clicar o mais aqui, ó, eu tenho o esboço da peça com qual a gente trabalhou e o comando que determinou a extrusão. Então eu venho aqui com o botão direito, vou fazer aqui, ó, editar operação, tá ok? Hora que ele abre, eu coloco então a medida que eu quero. Nesse caso, 0,5. Tá aí a nossa primeira parte da nossa peça, tá ok? Como falei para vocês, a gente tem que guardar ele, tá ok? Peguem aqui, coloquem em salvar como, né? Escolha uma área que você queira trabalhar, tá bom? Você vem aqui, ó, escolhe tudo onde você quer guardar. Nesse caso, eu tenho aqui a minha pasta do nosso curso, né? Na nossa aula 1, peças, eu vou colocar aqui como exemplo underline 1, tá ok? E vou salvar. Aqui ele já tem o próprio tipo que vai salvar e dou um ok. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa primeira peça desenhada aqui no Inventor. Daqui a pouco a gente volta com o segundo exemplo que a gente vai trabalhar. Até mais!